Olá, galera. Tudo bem? Normalmente eu dou boa tarde, vai ser difícil aqui me comunicar com vocês, então eu queria dar uma boa tarde e vocês levantassem a mão para eu saber que a gente está conseguindo se comunicar. Boa tarde. Opa, aí sim, agora ficou bonito. Bom, primeiramente, meu nome é Thiago Barradas, eu sou gerente de engenharia de software na Stone, ajudo a tocar o time de crédito e vou compartilhar um pouquinho com vocês de aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira com desenvolvimento web sobre a construção de API RESTful e o que a gente acaba errando muito no nosso dia a dia, tá? Então, deixa eu passar aqui. Acho que não era bem isso. Passou tudo demais até. Bom, o título da minha palestra é API RESTful, você está fazendo errado. Como eu falei aqui agora há pouco, eu quero mostrar para vocês um pouquinho desses aprendizados. Vamos lá. Primeiro, dar um breve contexto, né, para quem ainda não é da área de desenvolvimento web, quem não conhece API, não sabe o que é REST, o que é RESTful. Falar rapidinho o que é aqui para contextualizar todo mundo. Primeiramente, uma API, né, que seria Application Programming Interface, seria basicamente, traduzindo ali, uma interface de programação de aplicativos que basicamente é quando a gente tem um software, ou seja, um programa, seja uma lib, uma API, um outro tipo de serviço que a gente tem, uma Web API, né, que pode oferecer um recurso como uma caixinha preta, tá, para um outro serviço. Então, a gente tem ali algumas funções que são encapsuladas, você não sabe necessariamente como ela está sendo feita, ou, enfim, tudo que acontece por trás, mas você pede para aquilo ser executado e ele te devolve aquilo já pronto para você, tá? Então, esse basicamente seria esse conceito aí inicial de API. Quando a gente fala de REST, a gente está falando aqui de Representational State Transfer, que seria a transferência do estado representacional, que seria basicamente um conjunto, né, de restrições arquiteturais que a gente tem para estar desenvolvendo uma API que se comunique de uma maneira mais clara com quem está consumindo. E eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nos detalhes do que seria REST, né? A gente confunde REST, às vezes, como um protocolo ou como um padrão, só que, de fato, ele é simplesmente um conjunto de restrições que, se a gente não fere eles, a gente consegue estar atingindo um estado que é o que a gente chama de RESTful. Ou seja, RESTful, basicamente, é quando a gente consegue estar contemplando todas essas restrições. A gente não está infringindo essas restrições, tá? E ela tem, basicamente, foco em serviços de Web API, ou seja, basicamente, quem trabalha ali hoje sabe que a web é cada vez mais forte, a gente trabalha muito mais com sistemas que a gente acessa através do navegador, por exemplo, do que através de sistemas desktops ou algo do tipo. Sendo que, ainda assim, um sistema desktop ele pode estar acessando um web service por trás, tá? Ele pode estar rodando na máquina, mas está acessando um recurso que está em cloud através do protocolo HTTP. E, no geral, eu botei no geral porque a gente pode usar diversos formatos de representação para os nossos dados, a gente costuma usar mais o JSON, tá? Então, assim, pode usar XML, quem usa isso, conselho, dá uma olhadinha para usar menos, só se for de fato um requisito muito importante, mas o JSON acaba sendo, hoje, o mais utilizado quando a gente fala de REST. E aí, o REST basicamente é um termo, tá, que surgiu nos anos 2000, era uma tese, enfim, acadêmica, que basicamente tinha 4 grandes pilares ali. Depois, com o tempo, foram surgindo alguns outros pilares, que não é meu objetivo abordar aqui hoje, mas basicamente a gente tem que o REST ele tem que ter a comunicação cliente-servidor. Então, como eu falei da API, alguém está utilizando algum recurso que está encapsulado em um outro serviço, você tem o cliente, é quem está pedindo, e o servidor, né, que é quem está oferecendo esse recurso. Nesse cenário aqui, o server seria a nossa API. É muito comum a gente ver, tá, o front-end de uma aplicação ali no seu navegador consumindo, por exemplo, uma API. Isso é bem tradicional. Só que não é necessariamente o cliente, browser, navegador que eu estou falando, tá? O cliente pode ser qualquer coisa, pode ser outra API, pode ser, enfim, diversos tipos de sistemas que a gente tem. Quando a gente fala de stateless, a gente está falando que ela não tem que ter um estado armazenado entre essas comunicações do cliente-servidor ou entre cada requisição que você faz. Então, a requisição A, ela não depende diretamente da requisição B e vice-versa, bem como o cliente não tem que depender do estado do servidor e o servidor depender do estado do cliente, tá? Significa que se eu faço uma requisição A, pode acontecer qualquer outra coisa entre a minha requisição B, que eu estou fazendo ali, por exemplo, para a minha Web API. E eu não tenho como garantir que elas estejam, de fato, ali, dependendo uma da outra, que esse estado seja mantido entre essas requisições. Quando a gente fala aqui do terceiro ponto, que é a parte de cache, né, é permitir que a gente obtenha performance através de cache em qualquer um dos dois lados, tá? Então, a gente consegue ter tanto cache do cliente consumindo a API, ou seja, esse serviço me fornece informações suficientes para que eu possa fazer o cache do meu lado como cliente, sabendo qual que é a validade da minha informação, enfim, por quanto tempo eu devo manter ela no meu lado,
e também para manter performance o cache do lado do servidor para garantir que a gente possa atender de forma performática quem está chamando a gente. E interface uniforme, que eu acho que está muito mais ligada ali, quando a gente fala do design de API, tá? Que eu acho que é o ponto mais crítico que eu vou abordar aqui um pouquinho hoje, a gente tem 4 outros subpilares ali, onde temos, basicamente, em cima do protocolo HTTP, que todo recurso tem que ser identificável. Então, a gente tem ali o nosso famoso HTTP Resource, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Recursos manipuláveis com informações suficientes, tudo que eu chamo nessa minha API, que é RESTful, ela tem que me trazer as informações necessárias para que eu possa estar conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Mesmo que eu precise fazer mais do que uma chamada, tá? Essas informações deveriam ser suficientes para que eu considere também que não estou violando essa restrição. Mensagens autodescritivas sobre como processá-las. Aqui a gente está falando desses retornos que a gente tem da API, seja o status code ou seja a própria resposta. Então, se eu faço uma chamada e por algum motivo ela não deu certo, eu deveria ser capaz de entender o que a API me retornou, corrigir o que eu fiz para que eu possa, de fato, enviar uma requisição com sucesso a partir disso. E hipertexto e hipermídia disponíveis, que basicamente significa não só que a gente processa tanto texto como mídia trafegando entre cliente e servidor, mas principalmente que a gente trabalha com hiperlinks quando a gente está trabalhando. A gente vai falar um pouquinho de Rituals, a gente vai entender que a gente deveria conseguir orientar o cliente em tudo que ele pode fazer e não depender que ele, por exemplo, entenda sozinho uma API ali, tenha regras de negócio do lado dele. Isso significa, por exemplo, ali você retornar as ações que alguém pode fazer em determinada entidade. Ele pode criar, mas não pode deletar. Então, eu não dou esse retorno de que ele pode deletar aquela minha entidade, tá? E aí, rapidamente, passando aqui no HTTP, vocês verem o fluxo, eu tenho ali meu cliente, aqui com o exemplo está um navegador, tá? Eu mando uma mensagenzinha para o meu servidor, que seria minha requisição, e eu tenho de volta ali o meu response, que seria a minha cartinha de retorno com tudo que eu preciso para processar. Bom, um resource, que nem eu falei, que basicamente identifica o recurso, a gente tem o path, que seria ali a URL que a gente vai acessar. A partir, eu tô ocultando aqui, tá, a nossa URL base, porque ela pode, de fato, mudar, dado os meus ambientes e tudo mais, mas eu tenho ali o meu path ali. E eu tenho ali meus verbos. Então, um conjunto que eu tenho ali, de um verbo com um path, eu tenho um resource, tá? Se eu faço um get em uma URL, eu tenho um recurso. Se eu faço um post nessa mesma URL, nesse mesmo path, eu tenho outro recurso. E eles são basicamente constituídos ali, né? Eu tenho ali o meu verbo, que de fato diz o que eu estou fazendo. Então, um get, que seria um obter, estou obtendo uma listagem de usuários, por exemplo. E aqui eu botei alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Aonde um get mais /users, eu estou listando os meus usuários. A gente vai falar um pouquinho mais da composição do design dessas rotas também um pouquinho mais adiante. Um post mais o meu /user significa que eu estou publicando uma tradução ali de post mais ao pé da letra a algum usuário. Estou criando usuários, né? E um get no users / seu ID, eu estou obtendo aquele usuário um registro único, tá? E aí, quando a gente fala desses verbos, a gente teve, obviamente, ali, com a evolução do protocolo HTTP ao longo do tempo, a gente teve diversas inclusões. Lá atrás, no início, se eu não me engano, foi só o verbo get na primeira versão, que foi o 0.9. Depois que foi introduzido ali o verbo post, teve também alguns outros que são de apoio, como head, etc. E depois a gente teve no HTTP 1.1 ali a inclusão de put, pat, delete e outros verbos que vieram para nos apoiar e deixar um pouco mais claro, que foi quando a gente teve ali o surgimento também do conceito de REST. E aí a gente tem aqui que o GET ele serve de fato para consultas. Então ele nunca deve alterar o estado de uma entidade, tá, da sua API. Então se você está fazendo um GET e você fez um outro GET logo depois, nenhuma operação aconteceu nesse meio do caminho, seja você chamando essa API, tá, ativamente, ou algum job, alguma coisa que rodou em background, o retorno deveria ser o mesmo, tá? Ele não deveria estar mudando por causa de um GET. O post, ele basicamente cria, e aí a gente vai entrar em algumas pequenas nuances que a gente tem desse conceito, que por mais que pareça simples, são onde acontecem a maioria dos erros que a gente vê no dia a dia no consumo de APIs. Então, o post, por exemplo, quando a gente manda ali um post em /users, o que eu estou dizendo é, eu quero publicar um novo usuário, eu estou criando um novo usuário. O que significa criar um novo usuário? Significa que quando eu for consultar o que eu criei, eu vou consultar em uma nova URL. Se eu fiz um post, eu deveria obrigatoriamente retornar ali a minha resposta com esse identificador, com essa URL. Existe um padrão para isso, tem o header ali, location, que você voltaria a qualquer URL de acesso, tá? Que você vai conseguir consultar esse recurso que você criou agora.
ele vai voltar ali. E aí, a partir dali, você consegue fazer aquele get. Obviamente, ali eu já deixei de uma forma mais intuitiva, porque o design também pode te auxiliar a isso. Se eu fiz um post em /users, eu vou fazer um get /users e o ID que eu gerei ali provavelmente para minha entidade, tá? Mas eu deveria voltar no meu header esse location com o ID. Quando eu crio algo e a minha URL de consulta é diferente da que eu chamei com o meu post, aí é um post. Se eu estiver fazendo, por exemplo, um put, que normalmente a gente fala que é de edição, o put nada mais é do que eu estar alterando ali tudo que está ali naquela URL, e eu chamo de alterar porque a minha consulta é a mesma URL que eu fiz a chamada. Então, repara que o put, eu fiz ali um put em /users com ID, e eu tenho ali o meu get /users /id. O meu pet é exatamente o mesmo, por isso que é um put, tá? Então, se eu fizesse um put em /users e minha única URL de consulta é /users, eu não gerei uma nova URL, na verdade não é um post, é um put, porque eu não mudei a minha URL de destino de consulta. E essa é uma grande confusão que a gente já faz logo inicialmente. Outra grande confusão, vou falar um pouquinho mais à frente sobre put pet, então vou até guardar para ali. Mas basicamente o pet seria uma edição parcial, a gente tem aqui o pet /users /id, e quando eu faço essa alteração parcial, a gente obtém pela mesma URL. E o delete, conceitualmente, quando eu faço um delete, a minha URL que eu acabei de chamar, quando eu chamar ela de novo, eu não deveria conseguir ver mais aquele recurso, ele deveria não existir mais. Se eu faço um delete, depois eu faço um get naquela URL, e eu recebo um 200, 201, alguma outra coisa, mas o meu delete teve sucesso, isso está errado. Não é semanticamente correto. E aí eu tenho duas opções, que a gente vai falar também mais à frente, que seria estar utilizando ali, depois de deletar, estar utilizando o status code 404 ou 410, que ambos podem representar a ausência de algum recurso, tá? Aqui falar rapidamente também da diferença de put-pet. Boa parte do conteúdo, tá, dessa palestra é baseada no conteúdo da Mozilla, então, assim, para mim é uma das melhores fontes que eu tenho para consumir o meu dia a dia, quando eu preciso ver qualquer coisa sobre o protocolo HTTP, sobre padrões REST, enfim. E, de fato, ele é bem completo, você consegue trafegar entre as versões do HTTP e todas essas variações que aconteceram ao longo do tempo e todas as definições, exemplos, enfim. Um exemplo aqui de put seria, eu fiz um get aqui no users /1, que seria meu identificador número 1, e obtive aquela resposta e eu mandei um put para fazer uma alteração ali do nome, tá? Daquele meu usuário para Thiago. Ative uma resposta ali 204. Aquele exemplo de cima ali é o que vai acontecer. Como eu só mandei o nome Thiago, ele atualizou o nome Thiago, porém o restante das minhas propriedades ele alterou para nulo, tá? Porque é um put, então ele altera a entidade como um todo, tá? E aí, ali é um exemplo que seria o exemplo errado, tá? Ali seria o que não aconteceria no caso do meu put que está de vermelhinho. No caso de pet, isso se inverte, tá? Então eu tenho aqui que eu dou um get no meu users /id, tenho aquela entidade ali completa, o meu pet só altera o nome. Quando eu chamei aquele pet ali, de fato ele só alterou o nome. A resposta que eu obtive foi aquela ali de baixo, quando eu fiz o novo get. Então eu só alterei de fato o nome. E algo muito importante entre nessa diferença de put e pet é que no put eu tenho uma garantia que o que eu mandei quando eu consultar a minha entidade vai estar tudo lá. O meu pet eu mandei alterar alguma coisa, porém aquele estado que eu tinha anteriormente, quando eu fizesse aquele get, nenhuma outra operação intermediária aconteceu, ela pode estar diferente, dado que eu não modifiquei nada do restante da minha entidade. Dando seguimento aqui, falar um pouquinho mais da composição de um pet de um endpoint, que eu acho que esse design acontece também diversas falhas, que é quando a gente não consegue ter a visão de um grupo de recursos que vai se subdividindo também em outros grupos. E aí isso aqui vai vir muito do design de API. Aqui eu dei um exemplo de um versionamento através do próprio endpoint, então a gente teria ali um prefixo da minha aplicação, podendo ser utilizado para fazer um roteamento no meu load balance, para direcionar em qual aplicação eu quero estar jogando aquela requisição, e a versão também daquela API, beleza. E aí, de fato, isso pode ser abstraído também depois, que vai ser o exemplo que eu vou dar no próximo slide. Mas a gente sempre trabalha com pronome, a gente nunca utiliza ali, sempre usa substantivo, perdão. A gente não pode usar verbo. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma API, até já tinha enviado o conteúdo da palestra, então não deu para atualizar, mas era um ótimo exemplo do como não fazer, de um possível fornecedor, e tinha basicamente lá um endpoint, que era um post numa URL, o final era /create, caraca, mas é um post em /create, muito doido, né? E aí dentro do resultado da resposta, ele sempre voltava o status code 200, e tinha dentro lá, success, true ou false, e aí tinha, nada era semântico para que a gente pudesse facilmente entender o conteúdo daquela resposta e orientar, obviamente, ao sucesso. No caso de uma falha, eu conseguisse rapidamente entender o que está acontecendo na minha API. Então, quando a gente olha aqui nesse exemplo aqui primeiro, eu tenho aqui, por exemplo, aqui country, seria os países, né?
Então, eu tenho uma quantidade de países ali. Quando eu acesso, eu estou acessando esse conjunto, todos os países. Quando eu delimito pelo ID, eu estou pegando um país específico. Eu tinha um conjunto muito grande, delimitei um conjunto um pouco menor. Então, eu pego ali depois e acesso agora os meus estados. Então, de um conjunto grande de países, eu peguei um país só, dentro desse país eu quebrei ele em diversos estados. E aí eu fui lá e peguei um estado específico, quebrei num conjunto ainda menor. E depois peguei as suas cidades, um conjunto ainda menor. Então, essa ideia de conseguir olhar essa hierarquia, tá, de entidades subdividindo, ajudam em um bom design da sua API. Ali eu fiz um outro exemplo. Nesse exemplo de usuários ali, botei o ID, botei /settings, ou seja, eu tenho uma gama de usuários, peguei um usuário específico, acessei as configurações daquele usuário. Não necessariamente eu tenho sempre que ter um ID, principalmente se for 1 para 1. Às vezes eu quero só acessar um subnó daquela minha propriedade. Então, dentro das minhas configurações, que tem N configurações, para aquele mesmo usuário eu tenho uma configuração que é a configuração pessoal dele. E eu tenho uma configuração de segurança. E aí, ambas delas eu não preciso ter aquele ID intermediário ali nessa subdivisão, porque acaba tendo uma relação de 1 para 1 ali nessas entidades. Beleza, aqui eu só abstraí, eu levei essa parte de prefixo e versionamento para a minha URL base. Porque, de fato, ela vai acabar mudando entre os meus ambientes, entre as minhas versões de API. Então, quando eu falo estar fazendo ali o design, eu acabo pensando dessa maneira aqui embaixo e abstraio tudo que está ali em cima, que seria essa URL base. Aqui é um exemplo de como a gente consegue também simplificar a vida das pessoas que estão utilizando as nossas APIs. Muitas vezes a gente expõe uma API que usa dessa estrutura de subníveis hierárquicos de entidades. Porém, um problema que acontece muito é quando eu vou consultar, eu preciso ter diversos identificadores para acessar aquele recurso. E nem sempre eu consigo ter esses identificadores. Nesse exemplo aqui, um serviço tem o provider, o contrato, tem as assinaturas. Eu só quero ver as assinaturas de um contrato. E o que eu tenho em mãos, apesar de ter a minha autenticação que me permite acessar aquela API, eu tenho somente o identificador do meu contrato. E aí eu não consigo acessar esse contrato porque eu tenho que ter outros 2 identificadores que eu não tenho do meu lado. Então, para facilitar a vida de quem está consumindo a API, a gente pode, em diversos momentos, simplificar isso para ter um endpoint que vai direto /contracts daquele ID e você pega o que você quer. E aí você consegue simplificar. Em alguns momentos, você pode querer, sim, amarrar e ter 2 identificadores, pode fazer sentido, é um caso de você analisar. Vem cá, quem está consumindo vai conseguir ter esses 2 identificadores ali? Faz sentido ele armazenar? Será que eu não estou trazendo uma complexidade dele ter que guardar, por exemplo, ali, diversos IDs e não facilitando a vida de quem consome? Bom, e aqui nesse endpoint path, também falando aqui da query string, ela só deve ser utilizada ali em operações que tenham o verbo get. Não faz sentido você ter uma query string numa operação do tipo post, tá? Isso é algo que não é semanticamente correto também. Quando a gente faz o get, normalmente ele é utilizado para passar filtros. A gente tem ali, por exemplo, um filtro de serviços, passei itens de paginação, passei o filtro de um status. Quando eu tenho até mesmo a obtenção de um serviço ali pelo ID, eu estou fazendo ali, por exemplo, uma seleção de fields, né? Seria uma forma mais simples de você não pensar no GraphQL, que é algo que foge totalmente da abordagem REST, tá? GraphQL não é REST, é totalmente diferente. E ali é uma forma de, basicamente, você pegar para uma entidade e filtrar o payload que você quer receber, às vezes, por simplicidade, tá? Beleza. Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho do que eu já falei aqui agora anteriormente. Dos status codes, eu deixei aqui em negrito, que acabam tendo mais confusão, que são a família dos status codes 200, 400 e 500. Que basicamente é quando deu certo, quando eu, que sou o cliente, cometi um erro, ou quando teve algum problema no meu servidor. E aí aqui também está as fontes também do Mozilla, depois vocês vão ter acesso também ao conteúdo, vai ser mais fácil vocês conseguirem acessar para ver esses detalhes. Aqui tem exemplo de como é que ele deixa claro o que é cada uma. Aqui eu peguei também só um pedacinho, tá? Porque ele é muito maior do que isso. Mas aqui ele vai falando exatamente o que você tem que fazer para cada tipo de status code para estar obedecendo ele. Aqui eu botei de 200, 201, 202, 204. Eu vou usar 2 aqui como exemplo. 4 blocos, perdão, de exemplo aqui. Que seria o 200 versus 204. Eu falei na criação lá do post, né, que ele tem que voltar com aquele ID da localização do novo recurso que ele criou. Esse seria o 201, que é o created. Sempre que você cria um novo recurso, você pode estar voltando aí com esse ID. E aí uma confusão muito comum, pô, 200 ou 204, né? E é algo que é bem simples. Basicamente, se o teu response bar estiver vazio, você pode voltar, deve voltar ao 204. Se você tem dúvida, a minha sugestão é sempre use o status code mais genérico possível. O mais genérico é aquele que termina com 00, que é o primeiro da família. Então, se eu estou na dúvida se é 201, 202, 203, 204, qual é?
eu vou botar o 200. Obviamente, a ideia é que eu procure uma fonte, procure ali documentação da Mozilla, procure outros especialistas da minha empresa ou de outras empresas para conversar e entender também, pô, o que eu usaria aqui nessa situação. Mas, na dúvida, uso mais genérico. Um erro muito comum ali, 401 e 403. 401 unauthorized e 403 forbidden. Um é sobre autenticação 401 e o outro é sobre autorização. Então, quando você faz uma chamada, você está mandando ali suas credenciais, autenticada ali num token de authorization, e eu não consigo identificar nem quem é você, isso é 401. Agora, se eu identifiquei quem é você, mas eu falo, mas esse recurso você não pode acessar, aí é um 403. E muitas vezes as pessoas utilizam 401 para tudo. E isso é muito ruim, porque eu nem sei se de fato eu estou conseguindo me autenticar na API. E é muito mais difícil debugar e corrigir aquele erro que está acontecendo. 404, 410. Temos ali o 404, not found, tradicional, e o 410, que é o GONE, que é pouco visto e pouco utilizado, tá? Na prática, eles são parecidos, o recurso não existe. Porém, o 404, você não sabe se algum dia aquela URL poderá existir. Ela poderá existir no futuro ou não. Hoje ela não existe. Talvez amanhã ela possa existir. Quando eu falo do 410, que é o GONE, de fato eu sei que aquela URL eu nunca mais vou obter nada, tá? A gente está chegando aqui já no final do tempo. Falta só... Acho que ainda falta mais uns pouquinhos minutinhos. Está chegando aqui no finalzinho já. Vamos lá, passador. Aqui tem mais alguns exemplos de outras famílias. 412 é um que é muito confundido sobre ter uma dependência do que tem no servidor e do que eu estou mandando na minha requisição. Esse aqui é totalmente sobre headers. Por exemplo, if a modified since, ou seja, de fato, a gente está mandando um header que eu não quero que a entidade seja modificada, mas ela foi modificada, então volto 412. Tem gente que considera que o servidor tem que ter uma pré-condição. Não. Eu, cliente, informo a minha condição, ela não é atendida e volta um pré-condition failed. Aqui agora sobre os headers rapidinho também. Bom, não utilizar header customizado quando tiver um com a mesma finalidade e verificar também ali se existe um header pré-existente porque eu estou querendo fazer. Dois exemplos simples, user agent passando um application web key. Primeiro que existe authorization, o user agent é para a gente estar falando quem está chamando, qual produto está chamando. Se é um navegador, uma API, qual sua versão. E o size existe o content length, ou seja, pesquisar antes de criar novos headers customizados. Temos aqui o exemplo também da Mozilla, explicando qual que seria esse formato. Então, fica claro ali, ó, produto, barra, a versão, espaço, um comentário sobre ele. E também explicação aqui do content length. Sobre o body, né? A gente sempre tem que o REST comunica com o JSON, podendo usar outras... Acho que eu tenho mais 3 minutos pelo meu cálculo aqui dos 25, então dá tempo de terminar. E sempre ele aceita a compressão entre as aplicações. Por quê? O objetivo sempre é o atendimento por humanos e computadores. O humano vai entender ele aberto. Quando eu falo entre APIs, que eu não preciso ter nenhum humano entendendo, ele vai comprimir e vai ter performance nessa comunicação, tá? Usar sempre o mesmo padrão, o snake case, camel case, que a gente tiver escolhido para utilizar, e evitar ter array no root, porque isso sempre dificulta a serialização contra objeto e um array no root ali desse JSON, tá? A gente tem aqui também do rate, acho que eu já falei um pouquinho no início, passa rápido que o meu tempo está no finalzinho já. Basicamente é sobre a gente estar informando para quem está consumindo que ações ele pode estar fazendo. Então a gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui tem aqui links, e ele fala, ó, delete user, o que ele pode fazer, né? Users/1, ele pode fazer um delete nessa URL que ele tem essa permissão. Se ele não tiver, ele não volta. Então o meu front, ou quem está chamando, não sabe exatamente o que pode operar em cada recurso que eu tenho. Sobre mensagem de erro, a gente evitar mensagens de erro genéricas como essas, algo deu errado, não está legal, formulário inválido, você não sabe onde você tem que corrigir, e de fato você vem aqui e faz bota a tua propriedade, a tua mensagem, explica o que aconteceu e fica mais claro onde você tem que corrigir para que aquilo funcione. E para finalizar, não esqueça de documentar tudo que você faz com API, e o formato do OpenAPI nos ajuda muito, até para criar SDKs automáticos, a gente consiga de fato estar fazendo integrações mais rápidas entre esses serviços. Bom, acho que eu tive uma encurtada no meu tempo, mas tudo bem. Chegamos aqui no final. Aqui está o conteúdo completo. Quem quiser pegar aqui nesse QR Code, consegue acessar esse material. Também consegue pegar outros links enfim, das minhas redes sociais. E tem também ali 2 perguntinhas só de um feedback sobre essa talk, que teve que ser um pouquinho mais corrida e começou 5 minutinhos depois. Mas é isso, gente. Obrigado. Espero que tenha conseguido contribuir. Valeu!